Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez trazendo o Alessandro naquela participação, naquela playlist nossa da Casa Deles em Portugal, né? A série que conta um pouquinho dos clientes que têm aqui imóveis em Portugal, mas que, né, ou moram em Portugal ou que só investiram em Portugal, fazendo com que esse imóvel se pague sozinho todos os meses, né? E ainda gere economia em euro, que é o que eu venho falando, é o que eu venho defendendo para muita gente que tem condição de comprar. Claro, não estou falando para nenhum aventureiro, mas sim para aquela pessoa que tem condição de comprar um imóvel, tanto no Brasil, ele com certeza tem condição também de comprar aqui em Portugal, e com isso está protegido com um imóvel que é valorizado o tempo todo, que traz a economia dele para euros e não em reais, que é uma moeda ali mais complicadinha. Então, Alessandro, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Oliveira Imóveis. Mais uma vez, né? Você que já esteve no canal quando a gente concluiu o processo de compra, né? E você veio cá contar um pouquinho desse processo, como é que foi. E agora, novamente, para a gente poder bater um papo aqui descontraído sobre como está sendo esse processo, né? A gente que já finalizou a compra já tem um bocadinho de tempo, né? Já vai para mais de 2 anos praticamente, né? Quase isso, não é? Mais ou menos? Mais ou menos isso. Isso, e aí... Aliás, acho que esse mês faz 2 anos. Exatamente, e agora a gente está aqui com a administração desse seu imóvel. Então, Alessandro, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, né? E quando a gente pode colaborar da melhor forma, a gente participa aqui, agradece o convite. Espero poder esclarecer também as pessoas que possam ter alguma dúvida em relação ao processo, mas a gente vai conversando aqui, vai botando o papo em dia. Perfeitamente, exatamente. A ideia é essa, é um bate-papo bem descontraído para ajudar, né, para poder facilitar a vida de quem também está pensando em mudar aqui para Portugal, mas ainda tem um prazo longo para isso acontecer, ou para quem não tem intenção nenhuma de mudar para Portugal, mas quer sim investir no país, quer se proteger de alguma forma. Então, a gente vai bater esse papo para trazer um pouquinho de conhecimento para essas pessoas. E a primeira pergunta nesse sentido, Alessandro, você tem um imóvel aqui em Portugal, né? E esse imóvel se paga sozinho e gera poupança em euros todos os meses para você. Eu queria que você me desse um pouquinho de um feedback a respeito dessa situação, né? O quanto isso para você está sendo benéfico, o quanto isso está te ajudando de alguma forma. Bem, cada um tem uma expectativa em relação ao investimento. Tem pessoas que querem só investir, tem a pessoa que quer ir para morar, e tem a pessoa que ainda não sabe a data que vai, né? Eu sou esse terceiro exemplo, eu sou a pessoa que não sabe a data que vai. Então, nós fizemos o processo, né, que eu já citei lá no outro vídeo, mas ainda assim uma expectativa da data exata, por questões de trabalho, familiares e tudo mais. Então eu pensei, tá bom, eu vou fazer um financiamento, né? No meu caso foi através de financiamento bancário. Mas aí, o que eu vou fazer? Porque aquilo ali gera uma prestação todo mês. Eu falei, então, de repente, eu posso alugar esse imóvel. Então, a gente já foi, ao longo do processo, né? Você já foi sinalizando, mas e aí? Você vai dar uma destinação desse imóvel? Vai morar? O que você quer fazer? Eu falei, cara, você já, de certa forma, trabalha como uma imobiliária formal, né? Ou seja, se você já está me ajudando, né? Maravilhosamente bem para fazer a minha compra, você não administra também, se for o caso? Aí você falou, não, a gente pode fazer administração também. Então, nesse primeiro momento, eu pensei, vou fazer a compra e vou deixar para o Giovanni administrar o imóvel. Já que gerou uma relação de confiança, né, entre a gente aqui, pela forma como tudo isso aconteceu, muito tranquilo, eu falei, vamos deixar até que eu me decida o que eu vou fazer. Então, assim foi, né? E nesse sentido, alguém pode perguntar, mas por que você resolveu fazer isso agora, se você não tem nem certeza qual é a data exata que você vai? Aí, por N motivos, né? Primeiro que os imóveis eles estão se valorizando, né? Então estão ficando mais caros. Então, na medida em que você fecha um negócio, já você está, de certa forma, garantindo o preço, vamos dizer assim, né? Eu garanti um preço, como nós citamos já na última vez, em um ano os imóveis valorizaram 25%, 30%. Então, naturalmente, eu estou conseguindo congelar um preço para mim
a juros baixos, né? Juros mais baixos que no Brasil. Então, só nisso aí eu já estou ganhando dinheiro, né? Porque o juro bancário é tão mais baixo em Portugal que só aquilo que eu estou pagando em relação à valorização do imóvel eu já não estou perdendo, mesmo que eu tivesse que pagar uma prestação. Eu já não estou perdendo. Se eu puder alugar por um valor que é maior ainda que a minha prestação, ainda sobra dinheiro. Ou seja, é um negócio que eu investi na documentação e tudo mais, e depois eu não botei nenhum centavo. Então ficou perfeito. O dia que eu puder ir para lá, eu vou, mas por enquanto não tem preocupação nenhuma. Está lá, está alugado, está sobrando dinheiro, né? Ou seja, eu recebo ainda algum, deixei o imóvel alugado, ainda recebo algum, ainda guardo dinheiro todo mês, de um imóvel que ainda está se valorizando. Então, eu fixei o preço, o imóvel está valorizado e ele está se pagando. Isso é fantástico, né, Alessandro? Porque literalmente você fica com um imóvel aqui, fica com uma poupança em euros, porque o imóvel não deixa de ser uma poupança, né? Qualquer eventualidade, qualquer necessidade, você tem um bem aqui que pode ser vendido, mas que ele está valorizando a níveis muito maiores do que uma poupança, né? Como você mesmo disse, 30% já de valorização. Então, realmente é algo interessante. E você não tinha na época que fez o processo e não tem até hoje uma data exata para vir, né? Que é o caso de muitas pessoas que ficam realmente receosas em comprar um imóvel aqui em Portugal para justamente deixar ele alugado ou não saber o que vai fazer com ele enquanto ele ainda não decidiu se vai vir ou não. Então, a pessoa tem aquele medo se vai ser fácil ou não alugar o imóvel, se vai deixar ele fechado, vai deixar ele vazio por muito tempo, né? Como que vai ser aquela situação? Ele vai ter que pagar do próprio bolso o valor do financiamento, né? Então, isso tudo vai deixando a pessoa receosa e você encarou o desafio e foi junto, né? Já foi decidindo e tomou essa postura justamente pela confiança que foi tendo com a gente, porque sim, nós somos uma imobiliária com todas as licenças, todos os seguros, com tudo que tem que ter uma imobiliária tradicional para funcionar, mas temos esse conceito dedicado justamente ao imigrante, né? Então, esse é um ponto interessante. Agora, para quem tem essa dúvida, justamente de pensar que o imóvel vai ficar parado, vai ficar vazio, uma pergunta para ti. Demorou quanto tempo para o seu imóvel ser arrendado depois que a gente finalizou a escritura dele, Alessandro? Quando são muitos processos, talvez você não lembre, né? Tem outra vez, eu lembrava datas que você já não lembrava, porque é muita coisa. Mas, é muita coisa. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal em relação a esse processo do pós, né? do pós-compra. Né? A gente assinou a documentação e você pegou as chaves numa quarta-feira. Eu acho que é quarta, não sei se era quarta ou quinta, mas acho que era quarta-feira. Na sexta-feira ou no sábado você me liga. Eu não tinha nem processado ainda na minha cabeça que eu tinha comprado o imóvel ainda, você me liga e fala assim, ó, eu tenho um cara interessado aqui em alugar o seu imóvel. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei, mas eu não pensei nem no preço. Pô, é tanto. Não, ele topa. Ele topa esse preço. Eu falei, é mesmo? E aí? Eu falei, como é que eu faço isso? Ele quer chegar aqui segunda-feira. Ele quer chegar aqui segunda-feira. No caso, ele já estava em Portugal, né? A pessoa Sim. que alugou já está em Portugal, estava se mudando de cidade. Ele já quer segunda-feira. Segunda-feira? Eu falei, é. Mas e aí? Não, ele vai dar as calções, a gente vai assinar o contrato e a coisa vai. Eu falei, simples assim? Aí você falou, então foi. Aí a gente fez a locação do imóvel, tudo direitinho, a pessoa pagando tudo direitinho. Tivemos contratempos normais, né? Um vizinho lá fez uma obra lá qualquer no imóvel e aí deu um furinho lá na parede. Aí o inquilino naturalmente reclamou, pô, deu um furinho na parede, o Giovanni foi lá. Falei, Giovanni, como é que é esse negócio lá? Não, deu um furinho ali, coisa e tal. Falei, Giovanni, eu não consigo resolver isso aqui à distância. Não, resolvo, ó. Pessoa tal, ó, vai fazer um orçamento para você, ó, isso aqui, tanto, fechou? Falei, o que eu faço? Não, você deposita tanto pro cara aqui, o cara vai fazer o serviço, a vida seguiu. Nada, eu não me aporrei com nada. Então, essa é uma outra situação. Tem a situação do alugar, que depois eu vou no segundo exemplo, né? Tem a situação do administrar, sem preocupação. Deu um problema, você foi lá e resolveu.
um problema que eu tive, você foi lá e resolveu. Aí passou um tempo. Aí eu vou chegar no segundo exemplo de locação. A pessoa quis mudar de país, né? Ela foi para um outro país, e aí ela já tinha avisado que ia deixar o imóvel. Aí a pessoa fica assim, caramba, e agora para alugar de novo? Nesse primeiro momento eu fiquei feliz, porque casou, bateu com a data que eu iria a Portugal. Aí a minha esposa estava contente que ela tem a oportunidade de conhecer o imóvel. Já que a gente já estava, juntou a fome com a vontade de comer, né? E eu falei que até hospedada no imóvel, né, Alessandro? No primeiro momento podia, né? Mas eu falei, não, Giovanni, eu já tinha aqui um Airbnb, Eu já lembro. paguei. Então, eu quero só conhecer, eu só quero entrar para ver ao vivo o imóvel, né? E aí foi curioso que quando foi chegando perto da viagem, você foi combinando a data comigo, e aí você falou assim, não, tem que ser na quinta-feira. Eu falei, por que você está ocupado? Não, é porque o rapaz vai deixar o imóvel na quarta, então você só vai poder ver a partir de quinta. Fechado, coisa e tal. Aí quando eu cheguei em Portugal, fui conversando com o Giovanni, mas tem que ser quinta-feira mesmo, tá, Alessandro? Eu falei, mas por quê? Não, porque sexta-feira ele já está alugado de novo. Eu falei, como é que é? Ela falou, mas assim? Eu falei, Ela sai na quarta e entra outro na sexta, né? na Só o tempo de sexta. limpar o imóvel, né, cara? Eu falei, é isso mesmo? Aí eu falei, é. Aí é claro que a gente visitou o imóvel, ficou maravilhado com o imóvel. Aí minha esposa, o imóvel estava mobiliado, inclusive, né? Aí minha esposa, eu gostei tanto daqui, puxa, eu gostei do imóvel, eu queria até ficar aqui. Aí você falou, só pode ficar um dia, porque depois já vem inquilino. Então, é muito rápido, é muito rápido. A segunda pessoa entrou, em 24 horas, seu imóvel está alugado. É absurdo, né? É claro que você, se fizer uma busca de imóvel, você encontra imóveis para comprar, mas é muito difícil você achar imóvel para alugar. Então, ele não fica parado, tem fila. Ele não fica parado. Esse é o mais interessante, realmente. Porque é uma coisa que aqui em Portugal, e a gente tem esse cuidado na hora de ofertar, né, na hora de procurar e ir atrás dos imóveis para os nossos clientes, de estar sempre atento se é um imóvel que vai ser bom para o cliente. Né? Às vezes a gente tem aquele cliente que quer aquele imóvel assim, assim, assado, e a gente vai conversar com ele numa reunião, um dos nossos especialistas vai ter uma reunião com o cliente para entender a angústia, os anseios do cliente. E se a gente vê que aquele imóvel não está casando com o que a gente entende da necessidade real do cliente, a gente alerta o cliente, né? Olha, esse imóvel está bonito, esse imóvel está legal, mas eu acho que esse lado aqui pode ser um ponto a pesar contra o imóvel para você. E aí a pessoa volta para o racional, né? Porque muitas vezes a pessoa está ali naquela empolgação de comprar e tal, e está na emoção, e é onde muitos golpes, inclusive, também acontecem, né? Porque vai na emoção. Às vezes a pessoa está procurando alguma opção de imóvel interessante e os preços sempre muito alto, muito alto, muito alto. Quando ela vê um preço muito baixo, ela não pensa nem duas vezes, já faz uma proposta, já paga um sinal, um adiantamento, quando vai ver a pessoa some no mundo que era um golpe. Né? Então ela viu aquele preço mais barato como uma oportunidade e não se liga que era uma coisa errada. Então a gente traz esse lado mais racional para, olha, essa opção aqui tem esse ponto aqui contra. Você tem certeza mesmo? Esse contra aqui, na nossa opinião, é algo que para você é normal, é tranquilo? Então a gente busca isso. E é por conta disso que os nossos imóveis não ficam parados, né? E você chegou na quinta, na quarta o inquilino saiu, e na sexta já entrava outro inquilino, porque os imóveis são feitos na nossa concepção para isso, para estarem ocupados, né? O nosso cliente tem que estar rentabilizando aquele imóvel sempre. Então essa é a nossa. A gente não é que o imóvel não é um imóvel qualquer, é um imóvel que tinha um perfil que pudesse acontecer isso, né? Ou seja, você me Exatamente. ajudou a buscar um imóvel num bairro que era rentável, num bairro que o imóvel era bom, o bairro era bom, então a locação era fácil. Era fácil. Agora, isso foi direcionado, isso não foi à toa, né? Foi pensado, imóveis foram visitados, a gente pôde ter opções de escolha, e aí a gente chegou nesse consenso de dizer, não, esse aqui é o que vale a pena, com a sua orientação, é claro. Exatamente. A gente tem até aqui fotos da sua visita aqui em Braga, né? A fotinha sua aqui no Arco da Porta Nova. Aqui é a vista do imóvel lá para o Bom Jesus, né?
as câmeras, elas tendem a não mostrar bem, né? Mas aqui é a escadaria do Bom Jesus, aqui é a igreja do Bom Jesus no alto, as imagens meio que distorcem um pouquinho, mas aqui a gente tem um imóvel, né, Alessandro? Um baita imóvel com uma cor que eu, sinceramente, acho fantástica, que é aquele azul. Na época eu falei com você, né? Eu acho aquela cozinha, os tons de azul ali lindo, e a traseira do imóvel, a região dos quartos, com a vista para o Parque da Rodovia, essa Não, o área lugar é sensacional. O lugar é onde as pessoas sensacional. podem andar aqui na linha vermelha, andar com tudo que tem rodinha, né? E aqui na área mais clarinha, as pessoas andarem a pé, aqui o riozinho, e aqui os campos de futebol, campo de vôlei de areia, parede de escalada. Então, assim, é realmente um lugar incrível, né? Sensacional. O bairro é sensacional. O imóvel é bom e o local é sensacional. Não, é incrível, né? Você e a Aline aqui comemorando, né? É muito bom, cara. É muito bom ver o cliente satisfeito, ver o cliente feliz com o imóvel que ele comprou e comprou com a nossa ajuda, com o nosso suporte, né? Então, isso realmente é muito legal, é muito satisfatório para a gente fazer parte desse processo, né, Alessandro? Então, eu só tenho a agradecer a confiança no nosso trabalho, porque esse é o intuito da nossa empresa, é trazer essa facilidade para o nosso cliente, é fazer o cliente estar sempre satisfeito. E um imóvel que se paga sozinho o tempo todo é o melhor dos mundos, né, Alessandro? Para você que ainda não decidiu nada ainda de data, Alessandro, nenhum pensamento ainda aflorando na mente a respeito de, pô, eu acho que para O pensamento é para ontem. O pensamento é para ontem, mas aí, como eu ainda trabalho, né? Qual é a condição? É que eu trabalho embarcado e tenho a folga, né? Então, a minha ideia, de repente, é fazer isso. Conheço pessoas que fazem isso, moram fora e vêm aqui trabalhar e voltam para sua folga. Então, eu estou muito mais preocupado com a questão da logística do que estar lá. Porque se depender da minha esposa, ela não tinha nem voltado para aqui para o Brasil. Ela já eu tinha ficado no tenho imóvel. Eu tenho um cliente que hoje em dia ele já se reformou, né? Ele aposentou, como a gente fala no Brasil, mas ele ficou aqui 2 anos, se eu não me engano, trabalhando assim. Eu acho que eu te contei na época desse cliente, não Não chegou a lembro. mencionar. Ele trabalha para a Petrobras, trabalhava para a Petrobras, e a cada vez que tinha que trabalhar embarcado, ele saía daqui e ia para aí. E a jornada dele era difícil, porque você, Alessandro, pelo menos trabalha na sua própria região, não é? Sim, sim. Ele não, ele morava quando ele estava no Brasil ainda, ele morava em Fortaleza, mas ele trabalhava em Manaus. Eu não sei o que a Petrobras tem em Manaus, mas ele trabalhava em Manaus. No caso aqui, eu moro no Rio e embarco pelo Rio, então tudo fica mais fácil. E o voo também, né, de Portugal para E cá, é aí o mais voo fácil. para Portugal, exatamente. Para ele era uma saga, porque ele passou a morar em Portugal, aí pegava o voo mais rápido para o Brasil, para poder ser o menos cansativo possível. Então tinha vez que ele descia direto Fortaleza, tinha vez que ele descia Natal, tinha vez que ele descia Rio de Janeiro e São Paulo, para depois pegar um voo ainda para Manaus, cara. Então, assim, era uma loucura essa dinâmica dele a cada 15 dias, No 18 meu dias. caso, tende a ser mais fácil. Tende a ser mais fácil, que aí já desce no Sim, aeroporto e desce no aeroporto e está lá, porque você já trabalha está lá. embarcado ali perto, né? Mas é punk. Mesmo assim, eu entendo você ainda não ter feito essa virada de chave, porque é punk, né? Fazer um voo Mas desse. se depender da patroa aqui, ela já estava lá dentro, lá. Já estava dentro do Imagino, apartamento. imagino. Mas para vocês também é essa coisa, né? Casal tá pensando, tem que pensar junto mesmo. A Aline tá mais que certa de querer e, ao mesmo tempo, você não querendo, um vai segurando, vai controlando a ansiedade do outro para agir na forma mais racional possível, né? O casal, na minha opinião, dá um match perfeito, com um querendo e o outro segurando. Que aí vai equilibrando as forças e faz um planejamento mais bem feito, que é algo que eu sempre defendo aqui com os nossos seguidores, né? Planejamento sempre, que é o ponto principal. Agora, uma perguntinha, você me falou aí que a gente teve esse probleminha, né? Você teve um probleminha no imóvel, e realmente eu lembro da história, o morador o vizinho, né? Bateu uns preguinhos a mais lá na parede, lá, acabou fazendo sua parede também sobressair, né? Digamos assim, no seu imóvel. E aí você teve esse trabalhinho de, né, dar ali sua opinião, dar sua sugestão para a gente poder responder isso para
para vocês e automaticamente ajudar o inquilino também. Mas o quanto de trabalho o imóvel te dá nesse tempo todo que a gente já faz a administração dele, Alessandro? Você acha que é trabalhoso para você, estando no Brasil, cuidar de um imóvel alugado aqui em Portugal ou arrendado de forma mais correta de dizer, ou não é algo tranquilo que você tira de letra? Tranquilo, tranquilo. Sem estresse, sem preocupação. Como eu falei, né? A gente trocou de inquilino muito rápido, a gente alugou muito rápido. Quando teve um problema, você resolveu. Eu não me aborreci, né? E dá sobra dinheiro, né? Como a gente comentou, né? E o meu débito ele é automático, né? Da minha prestação, então eu nem esquento a cabeça. O aluguel entra, o banco com a minha prestação, sobra dinheiro. O aluguel entra, vem a prestação, sobra dinheiro. Todo mês sobrando algum. Então, é um negócio de preocupação zero. Zero do ponto de vista do investimento, né? Porque não tem preocupação. Daqui a pouco eu vou ter que pagar porque o cara saiu, vai entrar muito rápido. E é zero do ponto de vista da gestão também, né? É gestão sem se aborrecer. Quer dizer, se tiver algum aborrecimento, se aparecer o aborrecimento, ele é todo seu, não é meu. Exatamente, ele é nosso, né? Porque a ideia é justamente essa. Como imobiliária que faz gestão, o nosso cuidado é de realmente trazer para o cliente o menos possível de problema. Precisou aqui cuidar de alguma coisa. Pô, a gente vai lá mesmo, a gente mesmo vai lá, vai fazer a visita, vai entender a necessidade do inquilino, vai ver se é algo que é responsabilidade do proprietário ou do próprio inquilino, né? Para ir falar com ele, ó, essa bomba aí é sua, você que estragou isso aí. Você que Agora você imagina eu resolvendo isso à distância. Seria complicado, né? Aí eu tinha que falar com o vizinho, eu ia ter que falar com a administradora. Você foi falar com a administradora do condomínio para poder buscar uma solução para a situação. Como é que eu ia resolver isso à distância sozinho? Exatamente. Fica à Não tinha mercê como. de um e-mail, praticamente, né? Não tinha como, não tinha Não como. E eu, adianta. na verdade, eu não me aborreci. Só resolvi. Que bom, que bom. Fico feliz, fico feliz. E essa sua fala me dá um gancho para te perguntar uma coisa, aproveitando, né, cara? Liga lá. Aproveitando. Você pagou pela mentoria, né? Você, como todos os nossos clientes, você pagou para a gente cuidar desse processo todo para você, que é diferente de uma imobiliária tradicional, né? Uma imobiliária tradicional, ela tem os imóveis dos proprietários para venda, então ela vai ganhar essa comissão em cima da venda. Então, ela não está nem aí, ela não está, entre aspas, digamos assim, ela não está preocupada com o comprador. Toda a responsabilidade do comprador é dele, não é da imobiliária. Então, ela não quer saber se o comprador tem um crédito aprovado no banco, ela não quer saber como que ele vai pagar aqueles valores, porque ela está preocupada com a venda. Você pagou pela mentoria, né? Automaticamente a gente cuidou de tudo, né? Você teve à sua disposição a nossa equipe aqui para procurar o imóvel para você, para cuidar de toda a parte burocrática, né, jurídica, a parte financeira, fizemos a escritura, né, fazemos agora a gestão do imóvel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu ponto de vista em relação a essas vantagens. O que, que você vê e o que, que você sentiu e o que, que você sente até hoje com a gente fazendo a gestão do seu imóvel nesse sentido das vantagens por ter contratado a Oliveira Imóveis para fazer esse processo para você. Falando um pouquinho do processo, então, não tem como comparar o nível de trabalho, de dedicação entre um processo de locação e um processo de compra. É totalmente diferente, né? Porque o que você vai fazer lá? Você vai fazer realmente as visitas, como você faz, mas sentou com a imobiliária, fez um contrato de locação, ok, e aí você alugou o imóvel, a vida segue. O processo de compra é muito mais complexo, né? Porque tem a questão do crédito bancário, então você tem que provar que você é capaz de pagar, você tem que negociar qual é o valor da prestação, se cabe no seu bolso, se não cabe, qual banco vai ter um juro um pouco melhor do que o outro para que a sua prestação fique um pouco menor também. Então, naturalmente, é um processo mais complexo do que se fosse simplesmente alugar um imóvel, né? E isso também, você me ajudou bastante, eu também não me apurrinhei com isso, né? Cheguei a falar com o gerente do banco, troquei e-mail com o gerente do banco, troquei porque uma hora ele fala assim, toma o contrato, tem que assinar, então eu tinha que assinar, eu tinha que escanear o contrato, devolver, mas era isso.
mas discutir se cabia no meu bolso, na hora da gente mostrar a documentação, mostrar que é capaz de pagar, o Giovanni ajudou nisso tudo também. Né? Então, escolher o banco, escolher a taxa de juros, discutir qual é a prestação que caberia no meu orçamento, em relação ao orçamento que eu tinha, qual era a minha expectativa, quanto tempo eu imaginava pagar. Então, tudo isso a gente conseguiu conversando e você deslanchou isso para mim. Né? Então, isso aí realmente é uma outra situação que uma imobiliária normal não vai fazer. Eu já financiei várias vezes imóveis aqui mesmo no Brasil. A imobiliária quer te vender o imóvel. Ela fala, você quer? Então você paga. Tá, mas e aí? Não, e aí você vai fazer o quê? Você vai comprar à vista? Você vai financiar? Eu só quero aqui assinar o contrato e pegar minha comissão do vendedor do imóvel. E ir embora. Meu trabalho é esse, é te convencer a comprar. É Exatamente. diferente do seu trabalho. Seu trabalho não é de convencer a comprar, o seu trabalho é gerar opções baseado naquilo que a pessoa tem como expectativa, ajudar a decidir, quando é o caso, quando a pessoa precisa um pouco mais de orientação, e conduzir o processo, coisa que a imobiliária não faz. Então, é a condução do processo. E aí você imagina, mesmo no Brasil, como eu falei, já fiz isso várias vezes no Brasil, o trabalho que dá. Né, de ter que buscar a taxa, conversar com o banco, vai com o gerente e volta, prova que você consegue pagar e não está legal, e é mais um documento, aí o banco quer um documento. Imagina eu fazendo isso à distância, não estando fisicamente lá. E mesmo que estivesse fisicamente lá, quanto tempo você leva para tramitar um processo entre você dizer para o banco que você quer um crédito e você assinar um contrato de financiamento? Tranquilamente são 90 dias. Eu não posso ficar 90 dias lá, no caso lá, porque eu estou no Brasil, você está em Portugal. Então, Portugal, eu não tenho 90 dias para ficar lá pagando hotel para estar resolvendo isso. E tem os possíveis percalços, por exemplo, o vistoriador ir lá e não gostar do imóvel, o vistoriador do banco, no caso, né? Ou então dizer que o imóvel não vale aquilo. E aí, de repente, a gente tem que mudar o processo e começar de novo. E as coisas acontecem. A gente citou também na outra conversa que a gente 2 vezes escolheu o imóvel com a imobiliária lá, chegou alguém na frente, bancou o preço e levou. E eu fiquei sem o imóvel. É claro que depois arranjou coisa melhor, mas imagina o tempo que você gasta por sua conta, né? Tá lá buscando, aí faz uma visita, aí, não, vamos fazer outra visita. Gostei desse. Você passou uma semana fazendo isso. Aí o cara da imobiliária chegou, infelizmente, o imóvel foi vendido. É complicado. E eu me ferro. E aí? Não, agora procura outro. Agora procura outro, eu já estou com passagem para voltar. Olha que confusão daria. Nossa Né? Senhora, nem me Isso fala. aconteceu 2 vezes. Por quê? Porque o mercado está agitado, o mercado está quente, o mercado imobiliário. Então, por 2 vezes a gente falou, Giovanni, eu quero esse. Quando o Giovanni voltou lá, a pessoa chegou e eu estava financiando. Se chegar um cara que fala que vai dar uma entrada maior, fala que vai comprar à vista, ele vai passar à frente. Imobiliário não quer nem saber. Sim. E o seu processo ainda demorou um pouquinho mais do que o prazo normal, né? Porque o prazo normal é até os 3 meses, igual você falou. Mas, se eu não me engano, a gente assinou o CPCV no final de janeiro, se eu não me engano. Foi algo nesse sentido. Foi. 90 dias daria final de fevereiro, final de março, final de abril. E a gente Não, mas assinou naquele período também eu mesmo te pedi para não ir com pressa, que era para juntar o dinheiro da entrada. Vai com pressa, mas não muito. Deixa o processo rolar. Exatamente, né? A gente deixou ele rolar, deixou ele se arrastar um pouquinho mais, e a gente passou uma semana do prazo de 90 dias, porque ele finalizava na última semana de novembro, de abril, e a gente fez na primeira semana de maio. Eu sei o seguinte, de forma prática, né? De forma prática e objetiva. Como eu falei para você, eu já fiz financiamento no Brasil. Eu me apurrinhei muito menos no processo desse à distância do que o que eu tive que fazer fisicamente aqui. Exatamente. Porque você cuidou da burocracia que eu não cuidei. Exatamente. A gente tem um serviço que é realmente diferenciado. Isso é inegável. Isso é inegável.
E eu costumo sempre frisar isso, né? Não é falando mal das imobiliárias, porque todas elas são minhas parceiras no final das contas. Os imóveis estão anunciados nela, então elas não são minhas concorrentes, elas são minhas parceiras. Mas é outra forma de trabalhar, né? A gente traz uma forma de trabalhar que realmente está aqui a favor do nosso cliente, né? Buscando essas opções, indo atrás dos bancos. Eu já tive cliente que estava ali naquela dificuldade de ter o crédito aprovado, e a gente batalhou até conseguir o crédito aprovado para o cliente, porque é o nosso papel. Uma imobiliária tradicional, não. Se o prazo venceu, o cliente perde o dinheiro e é azar dele, porque não é cliente dela, né? O cliente dela é o vendedor. E a gente não, a gente trabalha essa questão toda para trazer o máximo possível de segurança para o nosso cliente, né? Lembrei de outro ponto interessante. Assim, você teve problema no processo? Eu tive um problema aqui no Brasil, não sei se você vai lembrar, com cartório. Porque você chegou para mim e falou assim, ó, Alessandro, aqui você precisa fazer a procuração desse jeito, assim, 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 porque é assim que o banco aceita aqui, né? Aí o cartório quis fazer a procuração do jeito dele aqui no Brasil, né? O que aconteceu? Eu enviei, chegou lá ligeiramente diferente, o banco não aceitou. Aí você fala, tá vendo? Eu falei para você fazer a procuração desse jeito. Esses detalhezinhos mínimos eu já Aí não eu lembro. tive que refazer a procuração para poder enviar. Por quê? Mas porque você já está habituado, já está no mercado, saber como a coisa processa. Eu digo no sentido seguinte, se é um aventureiro qualquer que está querendo fazer isso, manda o documento, vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar. Na sua experiência, você já disse, ó, faça desse jeito, que é assim que o banco aceita. E em Portugal o pessoal é bem assim, né? Tem que ser daquele jeito, é daquele jeito. É bem E aí formiguinho. aconteceu isso, né? De novo, não foi um problema em Portugal, foi um problema aqui. Né, de chegar e dizer, ó, o cartório fez de um jeito, aí tive que voltar lá, né, amigo? Lá não aceita, tem que ser desse jeito, porque lá em Portugal o cara aceita assim. Imagina se um cara que, vamos dizer assim, está fazendo por fazer, né? Qualquer um vai fazer relocation, o cara não tem essa experiência, não tem essa malandragem no bom sentido, né? Não, meu amigo, é desse jeito que o banco aceita. Eu já ia gastar tempo de novo, aí o documento vai ter que ir para Portugal, já gastou mais alguns dias, e o tempo passa. E o tempo Né? está passando. E é curioso, os problemas que eu tive não foi nada em relação ao seu processo, foi um problema aqui com o cartório, aí depois foi com o vizinho lá, e tudo isso se resolveu. E isso é importante também colocar, mesmo com os percalços, resolveu porque tinha alguém apoiando para resolver. Imagina se não tivesse. Exatamente. Esse é o nosso papel, né? Apoiar do início ao fim o cliente sem objeções, né? Trazer solução para o cliente sempre, né? E nesse sentido, você me faz pensar numa coisa. Você comprou o seu imóvel aqui em Braga com essa vista fantástica, tá com ele já gerando renda para você em euro todos os meses, né? Colocando dinheiro no seu bolso, e é em Braga. E, curiosamente, eu acho que todos que eu já conversei, que eu já entrevistei até agora, nenhum tinha Braga ou a cidade que ficou como sendo a cidade realmente de seleção inicial. Braga sempre foi sua seleção, Alessandro, ou não? Num primeiro momento, até que não. Eu acho que eu comentei isso também numa outra viagem. Eu tinha feito uma viagem antes, né? Já estava me programando, eu estava pensando no Algarve, né? Porque Algarve. carioca, quer praia, É quer um tempinho tempo quente, né? quente, que não varia tanto assim, né? De cima, de norte a sul de Portugal, mas eu estava pensando no Algarve. E aí comentei com você que quando eu pude ir a Portugal, eu cheguei e vi lá o Samiro, a vista do Samiro, bateu aquela intuição de dizer, não, Eu esse aqui é lembro, o eu lembro. lugar, né? Esse aqui é o lugar, e dali para frente eu consumi conteúdo alucinadamente, né? Eu lembro disso. Vi um monte de youtuber, né? Vi um monte de gente falando bobagem também. Normal. Você tem que separar o joio O do joio do trigo, trigo. né? Vi um monte de aventureiro dizendo que faz o mesmo serviço que você faz, né? Então eu tive que avaliar com quem eu faria, né? Como é que gera confiança, né? Por isso que eu me coloco aqui, porque eu passei pelo processo perfeito, tranquilo, sem apurrinhação, e para mostrar para as pessoas que vale a pena, não é uma aventura, isso não é aventura. E uma coisa é você alugar um imóvel, né? Porque se você daqui a um ano você se arrepender, eu troco. Cheguei lá em Portugal, aquele cara daquela imobiliária me enganou, maquiou o imóvel, fui na onda, e aí você troca. Comprar, não. Comprar é um processo diferente.
é um investimento maior. Se você financia, você está assumindo um compromisso de longo prazo, então você tem que fazer a coisa bem feita. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Então, Exatamente. nesse sentido, quanto mais segurança você busca ter no processo, mais confiante você fica de que você está fazendo uma boa escolha, né? E mesmo no sentido de você pensar, caramba, mas aí eu vou financiar um imóvel, e se o euro subir? Se o câmbio mudar, e se o euro subir? Se o euro subir, não tem problema nenhum. Eu durmo tranquilo, porque o imóvel está alugado em euro. Exatamente. Então, se o euro sobe, se o euro desce, não faz diferença nenhuma, porque ele está alugado em euro, ele está se pagando em euro. Se eu tivesse daqui tirando do meu salário em real para mandar para lá, eu ia ficar todo mês fazendo conta. Ih, rapaz, quanto é que está o câmbio? Eu vou esperar mais um dia para ver se o euro baixa, que aí eu vou enviar dinheiro para lá. Eu não me apurrinho com o câmbio, eu não me apurrinho de mandar dinheiro para lá. Ele se paga em euro. É o melhor cenário. Mais tranquilidade ainda. Mais Exatamente. tranquilidade. Mais tranquilidade. E é sempre assim, né? Agora, já que você está falando que ele está sempre se pagando sozinho, que ele está gerando poupança em euro, como deve ser, né, o propósito de quando você compra um bem, e ainda mais um bem imóvel, igual é um apartamento, é gerar essa poupança, é gerar um investimento de alto padrão e tudo mais. Nesse sentido, com relação ao custo-benefício que você pagou pela mentoria, você avalia que todo o valor pago para a Oliveira Imóveis, o seu imóvel já se pagou sozinho com o que você consegue colocar no bolso e já te gerou essa poupança? Já te Em conversou? alguns meses, em alguns meses, em alguns meses. Aí depende, é claro, do perfil do imóvel também, mas olha que eu nem parei para fazer essa conta, mas se eu for fazer a conta, foram alguns meses. Ou seja, vamos dizer assim, aquilo que eu paguei para você, né, já se pagou nessa diferença da prestação em alguns meses. Você já quer até pagar de novo, né, Alessandro? Você, Vai, vamos se eu falar pudesse, eu aí. queria. Se eu pudesse, eu queria comprar outro para pagar de novo. Mas eu Compra diria mais, assim, compra mais. resumindo, você saiu de graça em alguns meses. É bom ouvir isso, cara, é bom ouvir isso. Pelo incrível que pareça, porque mostra que a gente fez um bom trabalho, né? Mostra que a gente realmente acertou em mostrar para você o imóvel, em falar, olha, esse daqui é uma boa opção, vai nesse daqui que você vai estar fazendo uma escolha assertiva. Então, é bom ver o cliente falando que o imóvel, né, que o nosso trabalho já saiu quase que de graça, né? Com o lucro que ele está dando. Eu gosto disso, porque realmente mostra o quanto o nosso trabalho é sério e dedicado a favorecer o nosso cliente. E, E e com o vendedor. eu até brinquei, não, você já se pagou na escritura, né? Porque eu até brinco, né? Que você não negociou um descontinho. É claro que nem sempre é possível, né? Mas só o desconto que você negociou para mim, ela já se pagou algumas vezes o seu serviço. Mas mesmo que você não tivesse conseguido chorar o desconto lá para mim que você conseguiu, em abater o valor do imóvel, certamente em alguns meses você se pagou. Isso é Muito bom, isso é bom tranquilo. de ouvir. De verdade que isso é bom de ouvir. Porque mostra realmente que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo o nosso trabalho como deve ser feito. Isso, para mim, já é muito legal de ouvir, de verdade mesmo. Agora, já que você está me dizendo isso, e eu te perguntei aí sobre, né, pô, compra mais um aí, então, né, já que tá de graça o Assim serviço, que possível. Assim que compra mais possível. um. Se você fosse comprar mais um, então, Alessandro, né, assim que possível e tudo mais, e você está meio que demonstrando que tem intenção sim de investir de novo em outro imóvel, porque nada melhor do que só ter o custo da entrada, né, Alessandro? Você paga a entrada, mais os impostos, e o resto o imóvel se paga sozinho. Por que não fazer isso várias e várias vezes, né? Eu tenho, não foi cliente, infelizmente, que ele já é uma pessoa que vive em Portugal há muito tempo, mas ele tem 17 imóveis que ele administra. Eu fico assim, por que eu não Nossa. vendi esses 17 imóveis para ele? Eu fico pensando comigo. Mas ele já falou que o próximo ele compra na minha mão, inclusive. Já falou, e vai ter ajuda, vai ter minha ajuda para o próximo. Mas, diante disso, você está querendo comprar mais um. Você passou por todo o processo com a gente, então você já sabe todas as dificuldades do caminho. Todas não, porque cada caso é um caso, eu entendo isso também. Mas você já percorreu um caminho, você sabe como que ele funciona. Agora que você tem esse know-how, esse expertise,
você faria o processo sozinho? Fala assim, pô, agora eu já entendi como é que é, eu já conversei com o gerente do banco, então eu posso conversar com ele agora sozinho, posso eu mesmo tentar ver o financiamento para um segundo, eu já peguei alguns macetes de como foi a compra do meu primeiro, deixei eu mesmo tentar achar um segundo imóvel aqui para mim. Você faria esse processo sozinho ou você apostaria de novo em ter contigo uma assessoria igual a da Oliveira Imóveis, Alessandro? Cara, se eu já confiei a primeira vez, depois de ver a saga que foi, eu faria tudo de novo, com mais certeza do que fez na primeira vez. Porque eu sei o trabalho que dá, eu sei a saga que é, né? Por todos esses N motivos que a gente lista, né? Eu precisaria ter tempo para escolher o imóvel. Acho que a única vantagem que eu teria hoje é que hoje eu conheço bem a cidade, né? Coisa que eu precisava do seu conhecimento. A única vantagem é essa, que eu conheço bem a cidade. O resto, os desafios continuam sendo os mesmos. De você pesquisar um imóvel, de alguém chegar lá, comprar o imóvel que você gostou e passar à sua frente, de ter que ter tempo de olhar a documentação do imóvel, de ter que ficar discutindo com o banco uma taxa para poder comprar, de ter que entregar a documentação para lá e para cá, de vez em quando tem que ir no banco para resolver alguma coisa, tem coisas que você só consegue fazer fisicamente. Eu não teria tempo. Eu não teria tempo de fazer essa distância mesmo com o conhecimento que tenho. E por ter o conhecimento que hoje tenho, é que com mais certeza ainda, se é que eu posso dizer isso, com mais certeza ainda, eu faria tudo de novo. Legal, que legal, legal. É Porque não bom. dá, para mim não dá, para mim não dá. Mesmo sabendo o caminho das pedras, para mim não dá, não consigo. Uhum. Não, isso é bacana porque mostra que realmente não é. E é o que eu meio que falei também, né? A sua experiência do primeiro processo não é a única, né? Você pode ter outros percalços, igual você teve no cartório aí no Brasil, que fez uma procuração errada e tal. Não foi culpa nossa, não foi culpa do processo aqui, mas foi culpa do cartório no Brasil, mas foi um percalço. Né? Quem garante que no próximo você não tenha um percalço diferente? Né? Então, ter uma assessoria, ter um suporte, É, é interessante, né, Alessandro? aí teve o percalço de perder 2 imóveis, porque alguém chegava lá e passava à frente também, né? 2 vezes a gente teve um percalço que também não foi culpa sua, mas é um processo que se reinicia, né? E você precisa tá firme e forte para que a coisa aconteça. Exatamente, exatamente. E você ainda vai levar um tempo para se aposentar e vir morar para Portugal, né? Eu tentei puxar você aí, você bem mineiro, né? Você, eu tentei puxar de ti uma data e ainda não tem, né? Uma data, mas Não, você se acha eu que for agora, eu tenho que ir trabalhando. Né? Se eu for agora, eu tenho que trabalhar. Para aposentar ainda leva mais alguns anos. Então, Aham. realmente, e como aposentada ainda, por enquanto, não é opção. Tá? A vontade é de ir antes, né? Antes mesmo de aposentar. Mas a vontade de ir é É grande, né? imensa. É É imensa. grande. Depois que eu conheci a cidade, então, de novo, eu conheci a cidade primeiro como turista, tive a oportunidade depois, quando conheci o imóvel, de andar pela cidade, andar de ônibus, ir no mercado, fazer as coisas a pé, que a cidade é muito tranquila também para fazer muita coisa a pé. Então, realmente, eu faria tudo de novo. Agora, eu só tenho uma tristeza. Quando você fala assim, você faria tudo de novo? Ela faria, assim. Então, qual é a sua tristeza? A minha Ah, tristeza é que os preços estão aumentando. então, isso Essa daí. é a minha tristeza. E aí é outra importância, né? Quanto mais cedo você faz, melhor você aproveita o preço. No mercado que tá aquecido, hoje, certamente, se eu fosse comprar um imóvel do mesmo padrão que eu comprei, como eu falei, eu teria que desembolsar no mínimo 30% a mais. Sim, sim. Entendeu? Essa era, inclusive, minha próxima pergunta, né? Se você acha que foi bom para ti ter antecipado a sua compra em relação à sua estratégia de vir para cá, né? Você tem uma estratégia de vir para cá a longo prazo, né? Mais próximo da aposentadoria, talvez, e tudo mais, mas você já se antecipou e comprou o imóvel. Então, você fez uma estratégia que a gente pode chamar de boa, de qualidade e segura, né? Porque assim você já comprou o seu imóvel, você já está assegurado tendo um imóvel cá e com um preço inferior ao preço praticado hoje, né? 2 anos de diferença. Imagina É, daqui a 5 anos, quando você vier, você né? garantiu um preço. Você garantiu um preço.
Isso é um ponto importante, né? São vários pontos, né, de vantagem. Taxa de juro baixa, você garantir um câmbio, taxa de juro baixa, garantir um câmbio e garantir um preço. Eu acho que são os 3 pontos, financeiramente falando, são os 3 pontos principais. Porque daqui a um ano o preço é outro, daqui a 2 anos o preço é outro. Ainda que você não vá agora, como eu falei. Se eu for daqui a 10 anos, se eu for daqui a 5 anos, não importa, porque ele está se pagando. Agora imagina se eu fosse tomar essa decisão de comprar daqui a 5 anos, tomar a decisão de comprar daqui a 10 anos. Hoje, como eu falei, hoje eu não conseguiria comprar o mesmo imóvel com o dinheiro que eu coloquei, porque já Exatamente. valorizou. Se eu esperar mais um ano, vai ser outro preço, né? No caso, vamos dizer assim, a gente pegou um imóvel de 3 quartos. Um ano depois, se eu fosse querer procurar uma coisa na região, já seria um imóvel de 2 quartos. Na mesma Talvez região. daqui o mesmo valor. Daqui a pouco, se passar mais um ano, é um quarto de sala. Daqui a pouco eu nem compro mais no mesmo bairro. Eu tenho que mudar de bairro. Porque a Exatamente. valorização está acontecendo e você garantiu o preço. É uma garantia de preço. É uma garantia de preço. Porque você não está mais com a inflação do mercado. É uma garantia de preço de juro baixo, porque é irrisório perto até da valorização. Se eu mantivesse ele fechado e pagando a prestação, ainda era negócio. Porque o que ele valoriza em relação ao juro bancário que eu estou pagando, até fechado, trancado, ainda é negócio. Ainda É claro que seria eu mais. teria que pagar a prestação, né? Eu teria que desencaixar a prestação, mas ainda é um negócio que vale a pena. Porque, como você falou, se eu for fazer um financiamento no Brasil, de longo prazo, eu vou pagar 3 imóveis, pelo menos. Como os juros são baixos, eu vou pagar, sei lá, 2 ou quase 2. Bota isso aqui em 5 anos, em 10 anos. Se ele for se pagar em 10 anos, se eu botar o que eu paguei de juros, é muito menos do que o imóvel já valorizou, mesmo eu pagando a prestação todo mês. Sim, sim. Porque é aquela coisa, né? Os preços eles vão continuar a subir. Então a gente concorda aqui que quem comprar hoje vai comprar mais barato que quem comprar amanhã, porque a valorização ela vai continuar acontecendo, né? E ele já vai ter uma valorização em curto prazo. Então, mesmo a pessoa, mas essa estratégia do Giovanni não compensa para mim, porque eu mudo daqui a um ano, eu mudo daqui a 6 meses. Compensa. Mesmo assim, compensa comprar agora, porque o preço de agora é mais barato do que o preço daqui a 6 meses, porque a valorização é contínua, né? E você já está vendo isso no seu imóvel. Você comprou um imóvel de três dormitórios, fantástico, com lareira, a sala imensa, com mobília, né? O seu veio com a mobília ainda por cima. Então, você teve uma compra assegurada e que hoje esse mesmo imóvel vale 30% mais, e se não mais, né? Porque tem muito proprietário que está forçando os preços para cima, mais do que uma valorização normal, e que isso, como um todo, também joga a valorização para cima, porque você está aqui com o seu imóvel, você fala, pô, Giovanni, estou pensando em vender meu imóvel. A gente vai fazer uma reavaliação do imóvel. Então, Alessandro, seu imóvel vale X valor aqui, num cenário normal, mas o seu vizinho está pedindo aqui 10% acima desse valor de valorização que eu estou te dando. Você pode falar, Giovanni, então joga esses 10% para cima aí também, porque se ele está pedindo, eu também consigo. A lei da oferta consigo. e da procura. Exatamente. Então, a valorização no mercado normal está 30%. Mas se o meu vizinho está subindo 50% e tem gente batendo na porta dele querendo comprar, eu também posso subir 50%, que eu também vou ter gente querendo comprar. Então, é algo para se ganhar durante ainda muitos anos, né, Alessandro? É uma oportunidade realmente, igual você falou, de assegurar, né, o preço do imóvel agora, mesmo que a pessoa venha daqui 2, 3, 4, 5 anos para frente, né? É claro que é importante você falar assim, parece fácil demais, né? Pô, valorizou 30%. Valorizou 30% devido à escolha que foi feita. No bairro que foi feito, no tipo de imóvel que foi feito. Se eu tivesse ido no calor da emoção, né? Eu vou no outro que é mais baratinho, né? Será que esse imóvel é num bairro que é fácil de alugar? Será que o imóvel está num bom estado que depois não vai me dar uma apurreação e o inquilino vai querer sair?
né? Exatamente. Então, a escolha combinada também influencia bastante, né? Por isso que eu falei, é um investimento comprar um imóvel diferente de você alugar um imóvel, né? Alugar daqui a um ano, se você não gostou, você vai embora, né? Agora, quando você compra, você casou com o banco, né? No caso do financiamento, no caso foi financiamento, então você casou com o banco. Então você não consegue fazer um divórcio com o banco assim tão fácil, né? A não ser que você queira vender, mas para vender tem que ser um imóvel que a gente garimpou um imóvel que realmente se vende. Se eu quisesse vender esse imóvel hoje no preço que o mercado está cobrando, eu acho que não fica uma semana, 15 dias. Você não fica uma semana. Uma pesquisa mostrou recentemente, eu acho que eu já falei isso num vídeo do canal, não foi em vídeo de entrevistas assim, mas num vídeo do nosso canal aqui no YouTube, 25% dos imóveis, 27%, para falar mais a verdade, 27% dos imóveis são vendidos na primeira semana e 35% dos imóveis são vendidos em até 2 semanas, ou seja, mais de 50% do mercado, né, mais de 60%, para falar a verdade, né, 27 mais 35, mais de 60% dos imóveis no mercado são vendidos dentro dos 14 dias. O imóvel que está bem posicionado e está bem ali numa região atrativa, ele voa, ele desaparece no estalar dos dedos, entendeu? É a mesma coisa que achar inquilino, igual a gente acha inquilino para o seu, toda vez que o inquilino seu fala, ó, vou mudar de país aqui, vou para outro lugar. Imediatamente a gente já tinha outro inquilino para ele. E Não, assim, então, que a gente administra. aí você fala assim, o anúncio some rápido quando você quer botar para vender, né? Quando você quer botar para alugar, o anúncio nem aparece. Ele nem Você nem aparece. anuncia, tem fila. Exatamente, nem Se você aparece. pegar qualquer site desse de imóvel em Portugal, você vai procurar um bairro e tal, você vai achar a opção de compra. Se você botar para aluguel, não dá 10% do que está vendendo. Não dá. E se vai rápido para comprar, para alugar, mais rápido ainda. Vai Por isso que muito eu falo, é um negócio que não dá porrinhação, não dá dor de cabeça, preocupação. E se ele ficar encalhado? Né? E eu vou ter que tirar do meu bolso. Eu não tiro nada do meu bolso há 2 anos. Eu é não tiro fantástico. nada do meu bolso há 2 anos. Eu falo isso para todo mundo. Gente, quem tem condição de comprar um imóvel no Brasil, não perca tempo. Desiste da compra do Brasil e compre em Portugal. Porque é igual o Alessandro falou. Ao invés de você comprar um imóvel no Brasil e pagar 3, você compra aqui em Portugal e não paga nem 2, porque os juros não chegam a pagar 2, né? E quando você pagar 2, na hora de vender, ele vale 3, em relação ao que você pagou. Exatamente. Então você ganhou Então, dinheiro do mesmo jeito. você ganhou dinheiro sempre, porque você não paga tantos juros como se paga no Brasil. E se você fizer uma compra bem feita, você só está pagando a entrada mais os impostos. É um negócio que eu falo assim, parece da China, mas é de Portugal. Porque Por aí. você está comprando um imóvel que tem vamos supor ali, você está comprando um imóvel de 100 mil, né, para dar números redondos aqui, até mesmo em termos de porcentagem. Você está comprando um imóvel de 100 mil, mas está pagando ali 30 mil com 30% de entrada. Então, você tá tendo um bem, você está adquirindo um bem que vale 100 mil, mas você está pagando por ele só 30, como se você tivesse ido no saldão. Né? Estou indo no outlet dos imóveis, estou comprando um imóvel que vale E 100 mil. se daqui a uns anos, esse imóvel valeu o dobro, em poucos anos, que no ritmo é poucos anos, na verdade aquele 30% já virou 15%. Porque o imóvel vale o dobro do que vale antes. Então, o teu 30 virou 15. Imagina isso no longo prazo. Exatamente, exatamente. Uma pesquisa mostrou que 52% foi o aumento de valorização dos imóveis nos últimos 5 anos. Então, assim, é brutal a quantidade dos imóveis que dobraram o preço, entendeu? O mercado ele está muito agressivo. E eu aproveito a fala para falar, o momento para falar. Não é uma bolha imobiliária. Ninguém precisa estar. Então, se os preços estão subindo dessa forma, a gente está vivendo uma bolha imobiliária e tal, está prestes a. Não, estamos longe, mas muito longe disso. Dos 3 tripés principais para se ter uma bolha,
Portugal não tem dois desses tripés. Então, Portugal está longe de se ter uma bolha imobiliária, e eu falo isso assim exaustivamente, eu discuto com quem vier discutir comigo sobre esse assunto. Portugal está longe de viver uma bolha imobiliária. Então, é um ótimo investimento para quem tem reservas financeiras, para quem é responsável financeiramente, tem condição de pagar realmente uma prestação de um imóvel no Brasil, essa pessoa tem condição de pagar também em Portugal. E não precisa pagar a prestação, que é o melhor do mundo, né? Porque eu falo como prestação no sentido de ter aprovação no banco, né? Se você consegue pagar uma prestação no banco no Brasil de casa, ou seja, você consegue aprovação para um crédito imobiliário, você consegue essa aprovação aqui também. E o melhor de tudo, com o imóvel você pagando sozinho, colocando dinheiro no seu bolso, porque quem vai pagar esse imóvel para você é o inquilino, que é o que acontece no caso da Alessandra, né, Alessandra? Há 2 anos que você não põe a mão no bolso para pagar esse imóvel, né? Então, é em todos os sentidos, né? É um negócio sem apurrinhação, né? É no sentido de que eu não botar o dinheiro, né? Não me preocupar com o dinheiro, né? Não me preocupar com a gestão do imóvel, não me preocupar se ele vai estar alugado ou não me preocupar se ele está valorizando ou não. É claro que a gente acompanha, mas, cara, é muito tranquilo. É uma gestão, assim, zero apurrinhação. Né? Zero Eu assumo toda essa culpa por você não ter nenhuma apurrinhação. Divirta-se. Mas é muito Alessandro, tranquilo. É muito eu acho, tranquilo. eu acho que depois dessa última fala de brincadeira aqui, eu só tenho que te agradecer por ter vindo aqui mais uma vez no canal, dar um depoimento, contar um pouquinho da nossa experiência, né? Eu, como empresa, tendo dado esse apoio, trazido você aqui para Portugal na ideia de comprar um imóvel e tudo mais. Só tenho a agradecer pela confiança no nosso trabalho e, de novo, estar aqui dando um depoimento. E eu espero, sim, ter outras oportunidades. Eu estou lançando uma série de podcast, né? Não sei se você já ouviu algum e tudo mais, mas eu também estou lançando uma série de podcast aqui, justamente para quem não tem, né, tempo de tela aqui para ficar assistindo YouTube e tudo mais, dia corrido, né? Semana corrida. Pô, põe um fonezinho de ouvido ali, enquanto está dirigindo, vai ouvindo, a gente vai batendo papo. Então, estou criando uma série também de podcast e eu tenho certeza que eu vou te convidar para a gente bater um papinho, contar um pouco dessas histórias de novo, em um outro formato, porque é o que a gente quer mostrar para as pessoas, que é tudo muito transparente, mas é tudo muito simples quando você tem uma equipe de profissionais qualificados para te ajudar numa questão dessa, que é uma aquisição de um imóvel, principalmente no estrangeiro. Mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que não é algo só para ricos, pessoas comuns também podem fazer essa aquisição e começar a ter essa independência financeira, principalmente numa moeda forte, como é o euro. Então, Alessandro, de novo, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, tá? Agradeço aí o convite, né? Sempre precisar, estamos à disposição, né? Até porque se o cliente está satisfeito, é porque ele volta aqui para dizer, né? Realmente aquilo que aconteceu, exatamente porque está bastante satisfeito, não só com a compra, mas também com a gestão do imóvel, né? Que eu estou aqui para poder passar essa confiança para as pessoas de como é o processo. Falamos como foi a compra, agora a gente fala até como foi a gestão, ou seja, o passado foi bom, o presente está bom e com certeza o futuro assim será. Assim será. Então, se precisar de mim aí para dar um depoimento, para mostrar, contar novidades depois, daqui para frente, o que aconteceu no último ano, se precisar também, estamos aí à disposição. Espero passar um pouco dessa tranquilidade também para as pessoas, né? Não é só a tranquilidade da compra, é a tranquilidade da compra, a tranquilidade da locação, é a tranquilidade da gestão, e a tranquilidade de quem gastou uma vez e depois não gastou mais. Perfeito, perfeito. Eu te agradeço, Alessandro. Obrigadão mesmo. Pessoal, Valeu. para todo mundo que seguiu a gente, assistiu a gente até o final, muito obrigado. Deixem seu joinha, deixe o seu like aqui, ajude o canal, porque a gente vai apresentar cada vez mais conteúdos, trazendo aqui um pouquinho de informação útil para quem deseja ou migrar ou investir na Europa. Tá bom? Obrigadinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.